A Primeira Guerra Romano-Judaica. Ela estendeu-se entre os anos de 66 e 73 d.C., e foi a primeira das grandes revoltas, envolvendo judeus e romanos. Os fatores que desencadearam a Primeira Guerra Romano-Judaica começaram antes de 66, quando tensões religiosas transformaram-se em protestos contra o pagamento de tributos e em ataques a cidadãos romanos. Em 63, Nero nomeou Albino para governar a Judéia, após a morte de Festo, que era o governador dessa província romana. Escritos antigos relatam que nesse meio tempo, o saduceu Ananias, o novo sacerdote, que foi nomeado por Herodes Agripa II, convocou o sinédrio e levou Tiago, o irmão de Yeshua, a julgamento. Então ele foi condenado e executado por apedrejamento. Os seguidores da lei de Deus ficaram indignados com Ananias, e por isso escreveram para Agripa, o rei da Judéia, o qual retirou o sumo sacerdote de seu cargo religioso. Segundo Flávio Joséfo, um judeu e historiador da época, Albino agiu corruptamente, pois ele recebeu subornos, confiscou bens do povo, oprimiu os judeus com novos tributos, libertou em troca de dinheiro os magistrados que haviam sido presos por roubo, e julgou somente aqueles que não podiam lhe pagar suborno. Além disso, Albino praticava violência. Todos estes fatos fizeram com que surgissem revoltas, e as províncias comandadas por Albino tornaram-se desertas, pois os habitantes foram obrigados a abandonarem suas terras e a fugirem para outras localidades. Em 64, após o incêndio de Roma, Nero indicou Floro como substituto de Albino, que passou a governar a Mauritânia cesariense. Porém, Floro mostrou-se pior do que seu antecessor, e logo que assumiu seu posto, ele favoreceu a população grega de Cesareia, que era inimiga dos judeus. Floro foi até Jerusalém durante a festa da Páscoa, onde havia cerca de 3 milhões de pessoas, e então lhe foi pedido para que tivesse um pouco de compaixão com a Judéia, pois ela encontrava-se à beira da miséria. Mas ao ouvir tais palavras, Floro não demonstrou nenhuma preocupação, e ainda zombou delas. Os gregos de Cesareia, que haviam sido favorecidos pelo novo governador, passaram a importunar os judeus. Então, em um dia de sábado, um rebelde grego sacrificou pássaros sobre um vaso de terra, na entrada de uma sinagoga, buscando irritar a comunidade judaica. Dessa forma, os judeus sentiam que suas leis e as sinagogas estavam sendo profanadas. Uma comitiva foi enviada até Floro, para relatar tais acontecimentos, mas após ter recebido a quantia de 8 talentos pela audiência, o governador recusou-se a atender às reclamações dos judeus, e ainda mandou prendê-los. Floro enfureceu ainda mais a população judaica, depois que removeu 17 talentos do tesouro do Templo de Jerusalém, com a alegação de que era para o serviço do imperador. O povo revoltou-se imediatamente, e passou a zombar de Floro em público, ao coletarem esmolas, insinuando que ele era um mendigo, uma atitude que deixou o governador muito irritado. No dia seguinte, Floro enviou soldados até Jerusalém, para prender os líderes da revolta. Temeroso, o povo começou a prestar homenagens a ele. Entretanto, o governador da Judéia estava tão enfurecido, que recusou tais honras. Floro ordenou que seus soldados saqueassem o alto mercado, e matassem todos que lá se encontravam. Contudo, a ganância dos soldados romanos fez com que eles também roubassem todas as casas, e aniquilassem os que atravessaram seu caminho. Dessa forma, houve um alto número de mortos. A crueldade foi tão grande, que até as mulheres e crianças recém-nascidas foram assassinadas pelos romanos, e o número de vítimas chegou a 3.600. Depois disso, Floro mandou reunir os sacerdotes e as pessoas mais ilustres de Jerusalém, a fim de perversamente testá-los, pois se quaisquer dos judeus se rebelassem, ele teria a oportunidade de matá-los. Floro deu ordem às suas tropas, para que não retribuíssem saudação, pois essa atitude seria um insulto aos judeus. O governador também ordenou que os soldados atacassem quem ousasse murmurar. Após todos se reunirem, o povo saudou as tropas, que seguiram a vontade de Floro e não responderam aos judeus. Alguns dentre o povo começaram a gritar contra o governador, e então os soldados atacaram os revoltosos.
Aqueles que fugiram acabaram sendo perseguidos e pisoteados pelas patas dos cavalos romanos, gerando dessa forma muitas vítimas, enquanto outros conseguiram escapar. Mas a calamidade maior ocorreu na entrada da cidade, de maneira que ninguém desejou sepultar os seus mortos. Os romanos assassinaram todas as pessoas que eles conseguiam capturar, e então o povo se juntou e começou a atacá-los de cima dos telhados, fazendo os soldados romanos recuarem para o palácio real. Floro tinha o interesse de pegar os tesouros do Templo de Jerusalém. Entretanto, os judeus derrubaram a galeria que unia a fortaleza ao templo, tirando as esperanças do governador de obter tais tesouros. Depois disso, Floro retirou-se para Cesareia, deixando parte de seus soldados na cidade. Passado certo tempo, surgiram rebeldes judeus, os quais foram intitulados de sicários. Eles colocaram fogo na casa do ex-sumo sacerdote Ananias, no palácio real de Agripa e de sua esposa Berenice, e queimaram todos os documentos públicos. Após estes acontecimentos, uma série de ataques foi realizada pelos sicários, que passaram a oprimir muitos romanos. Por ordem de Floro, os habitantes de Cesareia mataram 20.000 judeus que moravam nessa cidade. Tal massacre causou a fúria da nação judaica, e então os judeus se uniram e devastaram todas as cidades e aldeias na fronteira da Síria, matando todos os que encontraram. Contudo, os sírios sempre foram inimigos dos judeus, de maneira que eles também usavam a opressão, saqueando e massacrando o povo. Depois disso, a Síria entrou em estado de calamidade, e a violência tomou conta de seu território, e os sírios passaram a derramar rios de sangue, em decorrência da guerra. Certo tempo depois, os habitantes de Sitópolis, na Palestina, mataram 13.000 judeus, e tomaram seus bens. Outras cidades também revoltaram-se contra eles, e entre elas estava Ascalão, em Israel, onde morreram 2.500 pessoas, Ptolemaida, no Egito, mais 2.000 judeus foram vitimados, e em Tiro, no Líbano, houve muitas prisões e mortes. Em outras cidades, os judeus suspeitos de serem rebeldes eram expulsos, já nas cidades sírias, eles foram tratados com ódio. Os habitantes de Alexandria, no Egito, sempre foram contrários aos judeus, desde que Alexandre Magno lhes tinha concedido o mesmo direito de burguesia que os gregos possuíam, e mesmo após a conquista desse território pelo Império Romano, esses privilégios mantiveram-se inalterados. Os gregos revoltaram-se contra os judeus, e embaixadores foram enviados até Nero. Houve um conflito na cidade, e o governador de Alexandria enviou 2 legiões romanas, e mais 5.000 soldados líbios para lá. Em decorrência desta luta, 50.000 judeus perderam a vida em Alexandria. Sestio Galo, o governador da Síria, também decidiu atacar os judeus. Esse general romano reuniu um grande exército, e avançou com parte de suas tropas até Zebulon, porém, os habitantes de lá haviam fugido para as montanhas. Então Galo tomou os espólios da cidade, e os deu aos seus soldados, e depois ele incendiou Zebulon. As cidades vizinhas também foram saqueadas e suas vilas incendiadas, e somente depois disso, foi que Galo retornou até Ptolemaida. Após a retirada, os judeus mataram 2.000 sírios em retaliação. Logo em seguida, Galo atacou e incendiou várias cidades da Palestina, matando milhares de pessoas. A guerra entre judeus e romanos permaneceu ativa, e após a morte de Galo em 67, Nero enviou o general e futuro imperador Vespasiano para substituí-lo. Então Vespasiano enviou seu filho Tito, que também seria um imperador, a Alexandria, e lá ele reuniu todas as forças romanas e tropas auxiliares. A união entre Vespasiano e Tito mostrou uma força esmagadora, e eles iniciaram ataques às cidades judaicas, através da Galileia, a fim de erradicar a rebelião. E dessa forma, milhares de judeus morreram. Flávio Joséfo, que relatou essa e outras histórias, tornou-se um líder da resistência judaica. Ele comandou a defesa da cidade de Jotapata, quando o exército romano invadiu a Galileia em 67. Jotapata era fortificada, e os seus habitantes resistiram bravamente. Vespasiano a sitiou por 47 dias, e isso o deixou irritado,
pois o cerco estava trazendo prejuízos financeiros para os romanos, já que os rebeldes estavam fazendo assaltos contra eles. Impaciente, Vespasiano decidiu quebrar os muros da cidade, através de suas máquinas de guerra, porém ele não obteve êxito. O longo cerco deixou Jotapata em estado de calamidade, de maneira que ela não pôde mais resistir a ataques. A cidade foi finalmente tomada pelos romanos, e cerca de 40.000 pessoas foram mortas, enquanto o restante dos moradores decidiu suicidar-se. Os romanos assassinaram todos os que atravessaram o seu caminho, e nos dias subsequentes, eles procuraram em cavernas e lugares subterrâneos, por sobreviventes, dos quais somente as mulheres e crianças foram poupadas. Vespasiano ordenou que Jotapata fosse totalmente destruída, e que as fortalezas fossem incendiadas. Flávio Joséfo tinha se escondido em uma caverna, mas ele acabou sendo denunciado, e então decidiu se entregar a Vespasiano, que o libertou por conta de sua sagacidade. Vespasiano e Tito seguiram invadindo e destruindo mais cidades, e assassinando milhares de pessoas. Mesmo depois de todos esses massacres, a guerra entre romanos e judeus não chegou ao fim, e ela continuou dizimando mais e mais vidas, e transformando outras em escravos. Durante o ano de 68, toda a costa e o norte da Judéia caíram diante dos romanos, fazendo de Tito um importante general para o império. Nero, que era perverso e louco, foi declarado inimigo do Estado, e um fora da lei em Roma. Ele foi obrigado a enfrentar revoltas na Bretanha e em outras regiões. Após Galba ser reconhecido imperador pelo Senado romano, Nero viu-se sem alternativas, e então ele decidiu se suicidar, em 6 de junho de 68. Nero morreu com apenas 31 anos de idade. Após várias lutas pelo poder, Vespasiano tornou-se o novo líder do Império Romano. Ele governou entre os anos de 69 e 79 d.C. Vespasiano matou milhares de judeus em nome do Império Romano, e também para sua própria glória, já que um general vitorioso seria aclamado e honrado por todos os romanos. Na guerra, a morte e a destruição transformam-se em medalha para o vencedor, pois nela, a glória do homem está acima da benevolência, e o seu patriotismo é colocado acima de tudo.